Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bioagrotech. Eu me chamo Isabela Tavares e hoje a gente vai falar de uma bactéria que, dependendo de quem você pergunta, ou é o futuro dos bioinoculantes foliares, ou é aquela que promete muito e entrega pouco. Então a gente vai destrinchar nesse episódio tudo com base na ciência. O gênero Metylobacterium e, em especial, a espécie Metylobacterium symbioticum. Se você ainda não conhece, esse é o podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. Nesse episódio, a gente vai comentar um pouco de taxonomia, de modo de ação dessa bactéria, o que os papers, os artigos publicados mais recentes mostram no campo. E no bloco final, eu trago uma dica prática sobre como posicionar essa bactéria dentro de um manejo nutricional lá na fazenda. Inclusive, eu vou responder uma dúvida que aparece muito, que é a aplicação aérea. Será que realmente funciona para Metylobacterium? Então pega seu café e bora comigo. Antes da gente falar de campo, eu preciso situar vocês taxonomicamente, porque essa bactéria tem uma história de identidade bem interessante. Então já anota aí. Metylobacterium é um gênero de alfa-proteobactérias, que são gram-negativas, que tem uma característica única. Elas são metilotróficas facultativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas conseguem usar o metanol como única fonte de carbono e energia. E de onde que vem esse metanol? Das próprias plantas. Então, durante a formação da parede celular, o metabolismo da pectina, ele libera o metanol pelos estômatos da planta. Ou seja, a planta, ela emite esse metanol. Mas a bactéria se alimenta mesmo do metanol e a relação começa aí. Visualmente, você pode até identificar elas no campo. Elas são umas bactérias mais rosadas por causa da produção de carotenoides. A sigla é PPFMS, que é Pink Pigment Facultative Metylotrópicos ou metilotróficas facultativas pigmentadas de rosa. Hoje são mais de 60 espécies descritas dentro do gênero Metylobacterium. O gênero foi criado em 1976, é algo até bem recente. E uma curiosidade para vocês é que, recentemente, parte das espécies foi reclassificada para um gênero irmão chamado Metylorubrum. Acho que é assim que fala, gente. Então, alguns artigos, vocês vão ver o nome Metylorubrum extorquens. Antes era Metylobacterium extorquens. Acredito que também seja assim que fala, tá? Se não é, deixa aqui nos comentários como é que se pronuncia, se você trabalha com essa bactéria. Me ajuda. Então, resumindo para vocês, são o mesmo organismo, só que foi renomeado. Dentro desse universo, a espécie que mais tem recebido atenção agronômica nos últimos anos é a Metylobacterium symbioticum. Ela foi isolada originalmente dos esporos de fungos micorrízicos coletados de um solo não agrícola. Ela habita a filosfera, ou seja, aquela parte aérea da planta, especialmente as folhas. Pessoal, tem algumas pessoas que perguntam sobre as camisetas, as gola polo, são da minha marca, @libellumstore, se você ainda não conhece, corre lá no Instagram. E é uma marca com só estampas de inseto, justamente para quem vai para o campo. Tem uma camiseta agora que eu pensei muito em vocês, e vocês têm desconto de 10% do Bioagrotech, só escrever lá no fim da compra o cupom Bioagrotech, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 10% de desconto. E eu pensei numa camiseta de campo, inclusive o nome dela é camiseta campo, que ela é uma camiseta daquelas para pescaria ou para avaliar, enfim, é uma camiseta preta básica, tem até com a bandeira do Brasil, tá assim, ó, sensacional, então corre lá. Bom, voltando. A filosfera é o habitat natural de Metylobacterium. A gente fala muito de rizosfera, as bactérias de solo, os fungos de solo, que habitam ali aquele espaço entre o solo e a raiz, que é chamada de filosfera. E lá a gente adiciona, para colocar ali, a inoculação via semente ou suco de plantio. Mas a filosfera é o ecossistema das partes aéreas das plantas. Então, folha, caule, flores, frutos. E ela é gigante. Estima-se que se a gente juntar toda a filosfera que cubra aí o que a gente tem hoje, daria mais de 10 a nona quilômetros quadrados no planeta. Imagina, gente, é algo gigantesco. Dentro dessa filosfera, a Metylobacterium é uma das colonizadoras mais consistentes e abundantes que existe no planeta. Ela foi encontrada em várias culturas: milho, soja, arroz, trigo, algodão, cana, pimentão, morango e amendoim.
As brássicas silvestres também. Depois você pesquisa aí no Google para você ver a estrutura da brássica. A distribuição dessa bactéria é praticamente universal. Tem um estudo super interessante que foi publicado em 2020, que analisou 83 espécies de brássicas silvestres de 5 continentes. E Metylobacterium foi o gênero dominante, ou seja, ela estava em 56% de todas as bactérias endofíticas isoladas da semente. 56% era Metylobacterium. E ela estava presente em 77% das espécies. Isso mostra que a relação entre Metylobacterium e as plantas já existe na natureza, é algo muito comum. Isso também significa que a Metylobacterium pode ser transmitida verticalmente, ou seja, pelas sementes, de uma geração para outra. E pode colonizar tanto os tecidos externos quanto os internos da planta, sendo aí, portanto, uma bactéria epífica e também endófita, ou endofítica, que a gente falou bastante no episódio 50. Se você ainda não escutou, volta lá, que a gente comentou sobre micro-organismos endofíticos. Tá sensacional o episódio. E como é que ela se beneficia da planta? Aqui que é onde a coisa fica interessante, porque a Metylobacterium, ela não age por um mecanismo só. Ela tem um arsenal. E eu vou falar dos principais. Primeiro, a produção de fito-hormônios. A Metylobacterium produz auxina, especialmente ácido indolacético, que é o AIA, né? Que estimula o alongamento radicular e a formação dessas raízes laterais. E isso é essencial para absorver mais água e nutrientes do solo. Mas disso vocês estão cansados de saber, né? Inclusive, eu deixei um módulo inteiro do curso de manejo biológico da soja para falar sobre inoculantes. Corre no link da nossa bio, do nosso Instagram ou TikTok, @bioagrotech.podcast, para você conferir. Assim, o curso, gente, tá sensacional. Eu até agradeço vocês aqui, vou tirar um tempinho para agradecer, porque vocês estão falando que tá ajudando muito o curso. E realmente, eu fiz ele para a Isabela de 10 anos atrás, que não entendia nada de biológico, e eu queria entender de forma prática e descomplicada. Então eu criei esse curso para você que também pensa assim. Além disso, essa bactéria é reconhecida por produzir citocinina, especialmente a transeatina, que é uma forma das mais ativas, né, da citocinina. Elas controlam a divisão celular e atrasam a senescência das folhas, ajudando a manter a atividade fotossintética por mais tempo. E isso é algo super interessante. A gente até falou sobre os metabólitos primários que promovem essa questão fotossintética, também está no episódio 50, então escuta lá. Tem até um estudo mostrando que Metylobacterium produz citocininas quimicamente idênticas à planta. E isso, gente, é algo de milhões de anos de adaptação. Então imagina, é uma bactéria que realmente está adaptada. E ela ainda produz giberilinas, que favorecem o alongamento celular e o crescimento vegetativo também. Segundo, a redução do etileno via ACC-deaminase. Esse mecanismo é um dos mais estudados nas bactérias promotoras de crescimento, porque sob estresse, por exemplo, na seca, no calor, no excesso de água, a planta produz muito etileno, que em concentrações altas vai inibir o crescimento e acelerar a senescência, que vai prejudicar a produção lá no final. Algumas cepas de Metylobacterium têm um gene ACDS que codifica essa enzima da ACC-deaminase. Essa enzima degrada a ACC, que é o precursor direto do etileno. Então, menos ACC disponível, menos etileno também. Então, a planta fica mais resiliente sobre o estresse. E isso é algo super importante para nós. Vocês sabem quanto estresse a gente lida. A gente precisava de uma dessa para nós também, né? Para o nosso dia a dia. Terceiro, o priming metabólico e resistência ao estresse hídrico. Uma matéria, né, um review aí de 2026, publicado na revista Agronomy, mapeou bem isso. Então, a Metylobacterium induz o acúmulo de osmoprotetores, prolina, glicina, betaína, trealose, que ajudam a manter o turgor da célula em condições de seca, ou seja, deixa ela com a água necessária. Além disso, estimula as enzimas antioxidantes, como o superóxido dismutase, a catalase, que controlam as espécies reativas de oxigênio e produz exopolissacarídeos, que aumentam a retenção de água na filosfera e na rizosfera. Ou seja, ela ajuda a planta a manter essa água retida nela mesma e não sair pelos estômatos, enfim, o que acontece em um período de estresse e seca.
Tem até uma evidência de que a colonização por metilobactério cria uma memória epigenética de estresse. A planta ela passa a responder mais rápido e com mais eficiência ao segundo evento de seca. Isso é o que a gente chama de estresse adaptativo por memória. Muito promissor essa questão de estresse, mas ainda está em fase de pesquisa. Agora vamos falar especificamente da espécie simbiótico, que é a mais conhecida, que mais tem acumulado pesquisa de campo nos últimos anos. A grande proposta dessa bactéria é fixar o nitrogênio atmosférico pela filosfera, ou seja, pela folha. Diferente do Bradyrhizobium, que faz isso, pelos nódulos radiculares, ou Azospirillum, que atua no solo, a Metilobacterium simbiótico, ela habita a parte aérea e fixa o nitrogênio diretamente dali. O nitrogênio seria assimilado pela planta através das folhas, e não pelo solo. Isso é uma proposta muito revolucionária porque abriria a possibilidade de reduzir as doses de adubo nitrogenado ou até aplicações de fertilizante via folha. E algumas empresas já comercializam esse produto com uma espécie para aplicação foliar mesmo. Vocês talvez já devem ter ouvido falar aí no campo. O que a ciência diz até agora? Eu preciso ser honesta para vocês, porque os resultados eles são muito mistos. E é exatamente isso que precisa aqui no podcast, essa verdade. Em 2025, um estudo publicado mostrou que em milho e morango, a aplicação de Metilobacterium simbiótico permitiu reduzir 50% da adubação nitrogenada sem queda na produtividade e aumentou a capacidade fotossintética em todos os tratamentos. Em 2026, um estudo de campo conduzido pela Universidade Politécnica lá de Madrid, publicado no European Journal of Agronomy, testou a Metilobacterium simbiótico em milho com diferentes doses de nitrogênio. O resultado foi muito claro. Onde não tinha adubação nitrogenada, nenhuma, a Metilobacterium simbiótico aumentou a produtividade em média de 52% ao longo de 2 anos. A planta inoculada sem nenhum nitrogênio mineral chegou a produzir 59% do que produziu a planta bem adubada. A não inoculada, sem nitrogênio, chegou só a 43%, o que também não é um resultado ruim, muito pelo contrário, mas mostra algo que a gente já ouviu falar sobre as aplicações de Bacillus megatherium e pontos de fósforo, lembra? Mas tem um detalhe fundamental. Nesse mesmo estudo, quando tinha adubação mineral aplicada, a espécie simbiótico não mostrou diferença significativa de produtividade em relação ao controle sem inoculação. Ou seja, o efeito é mais expressivo em condições de limitação severa de nitrogênio, que ela vai consumir esse nitrogênio que está ali, deixar um pouco para sua parede celular e para os seus processos e liberar o excesso para a planta. Mas isso quando tem falta no ambiente, que ela vai precisar se alimentar. Quando tem em abundância, a gente já vê diferente. Já outros estudos, como o de Rodrigues e colaboradores em 2024, com milho lá em Portugal e também com soja na Polônia, eles mostraram resultados limitados ou não muito significativos para aplicação foliar, especialmente quando o nitrogênio já estava sendo bem manejado, numa área em que não tinha tanta necessidade assim. E uma questão importante sobre o mecanismo é que o próprio estudo de Queimado e colaboradores de 2026, que eu comentei com vocês, tenta provar a fixação de nitrogênio através da discriminação isotópica e não consegue concluir. Ou seja, eles mesmos afirmam que é improvável que a maior absorção de nitrogênio venha da fixação atmosférica clássica, já que Metilobacterium simbiótico não carrega os genes para fabricar nitrogenase. A hipótese mais provável é que ela esteja promovendo esse crescimento radicular e a capacidade de extrair mais nitrogênio do solo, ou seja, acaba vindo do solo também. Essa é a teoria deles. Por isso que precisam de mais pesquisas para a gente testar. Então, para resumir esse bloco, Metilobacterium tem um efeito comprovado em campo, mas ele é mais consistente em situações de deficiência de nitrogênio. E em um sistema bem adubado, o retorno é mais variável e depende muito das condições ambientais também. Por isso, a primeira coisa é analisar o solo, analisar o nitrogênio e qual a cultura que vai ser plantada ali na área e sua necessidade nutricional também. E outra, cada caso é um caso. Se faz sentido para você testar aí na sua área, veja como é que esse micro-organismo vai performar aí, com e sem adubação. Faz uma área teste, pega uma área pequena mesmo. Esse é o segredo de tudo que você adiciona no seu manejo. E outra, ainda é um micro-organismo novo, gente. Muitos estudos estão sendo feitos, até pelas próprias empresas. Então vamos ficar de olho. Mas e aí, a aplicação aérea desse micro-organismo realmente funciona?
Essa é uma das dúvidas mais recorrentes que chegam no nosso direct, tanto no TikTok, quanto no Instagram, até mesmo no WhatsApp. E eu vou ser bem transparente com vocês. Na literatura científica disponível até agora, não tem estudos comparando especificamente a aplicação aérea versus a terrestre com Metilobacterium simbiótico. Os ensaios publicados usam pulverização terrestre, o próprio pulverizador, em condições controladas de temperatura e umidade. O que a gente sabe sobre a biologia da bactéria que é relevante para essa decisão? A Metilobacterium é sensível à radiação UV, por isso ela vive naturalmente nas camadas mais protegidas da filosfera. A aplicação aérea em pleno sol do meio-dia é o pior cenário que você pode utilizar, até porque ela não forma esporo como bacilos, ou seja, não tem estrutura de resistência. Ela é sensível a temperaturas mais altas. Os estudos de aplicação registram temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius no momento da pulverização. A colonização da filosfera depende de umidade foliar, e isso é algo muito importante para vocês anotarem aí. As aplicações em folhas muito secas ou em vento forte, elas vão reduzir essa janela de sobrevivência da bactéria depois da aplicação. Dito isso, a aplicação aérea ela é tecnicamente viável se você respeitar essas janelas que a gente usa para qualquer bioinoculante foliar que seja sensível. A aplicação noturna ou no fim da tarde, a temperatura abaixo de 28 graus Celsius, uma umidade relativa de 60%, sem vento forte, levando em conta o ΔT. Inclusive, se você adquirir o curso, a gente tem tabela de ΔT, checklist de aplicação, tá bem completo. Enfim, o problema é que na prática esses parâmetros eles são mais difíceis de controlar no aéreo do que no terrestre. E na minha leitura de biotecnologista, e isso não é da literatura, é o que eu penso, é um raciocínio baseado no que sabe-se até agora. A aplicação aérea pode ser usada, mas precisa de critério. E se a janela de aplicação não estiver adequada, então melhor esperar e fazer de forma terrestre, ou até mesmo colocar no suco de plantio ou tratamento de semente. Agora vamos para a nossa dica da semana. O que você pode fazer com essa informação toda que eu contei para você? Uma das confusões mais comuns é colocar Metilobacterium simbiótico como concorrente de Azospirillum ou de Bradyrhizobium. Não faz sentido, gente. São bactérias com nichos totalmente diferentes. O Azospirillum atua no solo. Ele promove o crescimento radicular, principalmente pela produção também de auxina, tem um efeito mais robusto na fase inicial da cultura, logo após a germinação. Por isso ele faz sentido no tratamento de semente no suco de plantio. Já a Metilobacterium simbiótico, ele habita na filosfera, ele vai trabalhar nas folhas. Então, o posicionamento lógico é como uma aplicação foliar, pensando nos critérios que a gente já comentou. E de preferência nos momentos em que a demanda de nitrogênio da cultura é maior. Então, no milho, por exemplo, o período crítico de nitrogênio tem a fase inicial, mas vai muito do florescimento, enchimento de grãos. No trigo, o afilhamento e o emborrachamento. Na soja, apesar da fixação simbiótica e de Bradyrhizobium cobrir boa parte dessa demanda, há momentos de pico de enchimento de grãos também, onde qualquer fonte adicional de nitrogênio ela pode ajudar e pode fazer uma diferença na produtividade. Então a lógica de posicionamento seria Azospirillum no tratamento de semente ou suco de plantio, cobrindo ali o estabelecimento, do enraizamento, da fase inicial, e Metilobacterium simbiótico em aplicação foliar no momento de maior demanda de nitrogênio da cultura, como um complemento foliar estratégico. E um ponto importante que a ciência já deixa claro em sistemas de adubação nitrogenada bem feita é que o efeito dessa bactéria vai ser menor do que em sistemas com deficiência. Isso não quer dizer que não vale a pena usar, quer dizer que as expectativas precisam ser calibradas. Ela não vai substituir 80 quilos de nitrogênio, mas pode ajudar a reduzir as doses gradualmente com segurança, especialmente em sistemas que já têm boa cobertura biológica de base. E de novo, gente, lado a lado. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Testa na sua área, com as suas condições. É isso, pessoal. A ciência sobre essa bactéria ainda está evoluindo, mas nos próximos anos a gente vai ter muita coisa e muito dado de campo. O papel do consultor, do vendedor, do produtor é usar com critério e avaliar os resultados, e não só se deixar levar pelo marketing, que tem bastante. Se esse episódio foi útil para você, compartilha com quem ainda não conhece esse micro-organismo. Se você tem dúvida ou experiência prática com Metilobacterium simbiótico, resultados bons e ruins, tá? Manda no nosso direct do Instagram, do Bioagrotech, no TikTok, ou deixa aqui nos comentários também, do YouTube, do Spotify, de onde você estiver escutando.
Eu quero saber o que você tá vendo no campo. Ativa as notificações para ficar por dentro. E quando a gente lançar os vídeos ou episódios no Spotify, Apple Podcasts, toda semana, eles vão avisar vocês. Inclusive, eles andam brigando comigo para pedir para vocês seguirem, dar 5 estrelas aqui para o conteúdo chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas dicas. Então eu conto com vocês, hein? Inclusive, eu vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp com consultores de todo o Brasil aí, porque toda terça-feira eu solto uma novidade da semana e toda quinta a gente traz um problema de campo para resolver junto. Então, já vem participar dessa comunidade. Semana que vem tem episódio novo, quarta às 6 da manhã. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Até semana que vem. Até mais.